existe desde que existe o trabalho. A escravidão é uma forma explícita de assédio moral. Mais recente é a utilização de um termo para enquadrar os tipos de humilhações e maus tratos que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Aliás, em outros ambientes também é possível ter assédio moral, mas isso é uma conversa para outra hora, né? O que é recente também é esta consciência que o ser humano está adquirindo em relação aos seus direitos, por exemplo, de ser respeitado. A consciência ética está se expandindo no ser humano. É por isso que o assédio moral, através de comportamentos que destoam dessa ética, está sendo mais denunciado e combatido. Acho muito importante aqui fazermos uma distinção entre normal e habitual. Porque algo é habitual, comum, não significa que seja normal. Se pensarmos assim, vamos achar que criminalidade é normal, que doença é normal, só porque tanta gente é assaltada ou fica doente? Claro que não. Além disso, é bom deixarmos claro que quando falamos de assédio moral, nós não estamos falando a uma pessoa num dia de mau humor que esqueceu de cumprimentar um colega de trabalho. O assédio moral são humilhações que ocorrem de forma repetitiva e prolongada. E isto gera um ambiente de medo, de tensão constante, e a tendência é que essa violência aumente cada vez mais. Violência é um termo muito adequado à situação, porque estamos tratando de tirania, opressão, invasão do espaço individual, ou seja, abuso de força. Muitas pessoas pensam que violência é apenas a física, mas se você olhar no dicionário, lá você vai perceber que abrange muito mais do que isso. E a tortura psicológica e moral pode doer e traumatizar muito mais até que algumas violências físicas. Especialmente quando ela ocorre no dia a dia, gota a gota. Pode ser altamente avassaladora para quem a sofre. Eu creio que a mudança está ocorrendo aos poucos e, infelizmente, é mais rápida quando a empresa sente as consequências no bolso. É importante observar que o número de indenizações vem aumentando ano a ano e que uma indenização já chegou a 5 milhões de reais. Isso depende de vários fatores, claro. O juiz vai avaliar o dano causado à pessoa, o porte da empresa e etc. Por outro lado, ainda bem que várias empresas já começaram a tomar providências para coibir o assédio na base. Certamente, atualmente o assédio moral é um péssimo negócio e não somente por causa das indenizações. E por que eu digo atualmente? Porque no passado, ter muitos escravos já foi um ótimo negócio, embora não fosse ético, é claro. Era possível obter altos lucros nos empreendimentos a um baixo custo. Ocorre que, como eu disse antes, o mundo mudou e muito. Hoje, quando alguém é assediado, a primeira consequência é que a sua motivação cai. Em seguida, baixam o seu comprometimento e a sua produtividade. Esta pessoa passa a se arrastar, é claro, é um modo de dizer, dando o mínimo de si no trabalho. E isto representa, é claro, um desperdício de recursos para a organização. Sim, depois o funcionário começa a se ausentar e ter licenças médicas por causa das consequências tanto na saúde física como psicológica. E se ele for demitido, aumenta o turnover, a rotatividade dos colaboradores. Demitir e contratar traz um custo alto para a organização. Hoje, faz-se de tudo para diminuir o turnover por causa desse custo. Além disso, esse assédio impacta negativamente em todo o clima da equipe, da área e até da empresa. E não podemos esquecer que uma empresa que paga essa indenização vai para a mídia, vai para a internet, e essa divulgação é negativa para a sua marca. Uma empresa que permite o assédio moral não é vista como ética. Hoje vemos tantas empresas investindo fortemente em serem centradas no cliente, focadas no que o cliente necessita para agradar o cliente. Como um cliente que fica sabendo desse comportamento dentro daquela organização,
vai acreditar que ela se importa com ele realmente? Há vários caminhos, mas como na maioria dos casos o agressor é o gestor, a ação mais básica e preventiva da empresa é capacitar os seus líderes. Eu tenho visto um receio muito comum da alta administração de algumas empresas querer divulgar o assunto internamente e, com isso, estimular processos judiciais. Pensando assim e evitando esta capacitação, elas pecam por omissão. A empresa que habilita os seus líderes está passando a mensagem de que não admite o assédio moral. E com isto, ela também se protege, pois se vier a acontecer o assédio com líderes que ela tenha capacitado e ela tiver que pagar a indenização, ela poderá fazer uma ação de regresso. E o que é ação de regresso? É uma ação judicial em que a empresa tem o direito de receber do gestor agressor a indenização que ela pagou para o assediado. Ao passo que se o gestor não tivesse recebido informações, não tivesse sido treinado, a empresa continua sendo a única responsável diante da lei. E a falta dessa capacitação é também um agravante no momento do julgamento. É bom não esquecer. Este é o sistema capitalista que a gente conhece. Se um novo nicho de mercado aparece, logo surge alguém com produto para oferecer soluções. Mas há um fator que não pode ser esquecido. Novamente eu digo, os indivíduos, os povos, o mundo globalizado está exigindo mais ética das organizações. Portanto, esses seguros para indenizações e assédio moral não resolvem essas questões. Uma pessoa passa a maior parte do seu dia e da sua vida dentro de uma organização. Enquanto tantas empresas gastam com palestras e campanhas motivacionais para aumentar o engajamento e a entrega dos seus colaboradores, não é mais possível permitir que um assediador, um gestor, por exemplo, ou até um colega, desperdice todo esse esforço. Para mim, a evolução é um caminho sem volta. É muito importante que as empresas olhem para os relacionamentos que ocorrem dentro dos seus muros com toda a responsabilidade que isto merece.